gracioso, Rei de imenso amor, és um Deus incomparável, plenamente se entregou e se revelou, deu-nos graça sobre graça. Gracioso, Rei de imenso amor, és um Deus incomparável, plenamente se entregou e se revelou, deu-nos graça sobre graça. E como pode um ser tão miserável desfrutar do seu favor? E como pode alguém tão falho como eu atrair seu amor, se não for desfrutar do seu favor? E como pode alguém tão falho como eu atrair seu amor, se não for por tua graça, graça?
gracioso, Rei de imenso amor, és um Deus incomparável, plenamente se entregou e se revelou, deu-nos graça sobre graça. Gracioso, Rei de imenso amor, és um Deus incomparável, plenamente se entregou e se revelou, deu-nos graça sobre graça. E como pode um ser tão miserável desfrutar do seu favor? E como pode alguém tão falho como eu atrair seu amor, se não for desfrutar do seu favor? E como pode alguém tão falho como eu atrair seu amor, se não for por tua graça? Eu me rendo e reconheço
reconheço, eu nada sou sem tua graça, graça. Nos rendemos, pois sabemos quem tu és. Gracioso, Rei de imenso amor, és um Deus incomparável, plenamente se entregou e se revelou, deu-nos graça sobre graça. Gracioso, Rei de imenso amor, és um Deus incomparável, plenamente se entregou e se revelou, deu-nos graça sobre graça. E como pode um ser tão miserável desfrutar do seu favor? E como pode alguém tão falho como eu atrair seu amor, se não for desfrutar do seu favor? E como pode alguém tão falho como eu atrair seu amor, se não for por tua graça, graça. Nós te pedimos que nós possamos nos conectar com o Senhor nessa noite, que nós possamos te louvar, te engrandecer. É louvor a quem é digno, que somente és tu, Pai. Queremos, Pai,
usar as nossas palavras para levantar um altar de adoração nessa noite, Pai. Que o Senhor venha falar conosco por meio do louvor, por meio da ministração, por meio dos momentos de oração, Pai. Queremos consagrar este momento ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar.
Glória a Deus, graça e paz a todos. Mais uma vez nós estamos reunidos aqui para compartilhar uma palavra do Senhor. Um privilégio poder estar com vocês. Louvo a Deus pela vida da Rafa e da Ariel, que tem nos ajudado no momento do louvor e da adoração. Somos gratos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, continue falando aos nossos corações. Louvamos a Deus por esse tempo que a gente tem juntos aqui para compartilhar da palavra. E para nós é um grande privilégio. Queridos, hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente o nosso culto e eu não vou conseguir interagir com o nosso chat. Nós vamos deixar o chat hoje desativado por uma questão, né, nossa aqui, não conseguimos colocar o chat hoje ativado, mas eu quero aproveitar e fazer também uma oração para nós darmos início aqui também ao culto, depois vamos compartilhar uma palavra. E eu louvo a Deus por sua vida, por estar reunido com a gente aqui hoje. Então vai ser um culto onde nós vamos poder compartilhar a palavra, só não vai ter a interação com o chat, tá bom? Mas pode mandar nos grupos aí da célula, né, os pedidos de oração, nós vamos compartilhando, vamos orando uns pelos outros, e eu creio que vai ser bênção de Deus. Apenas hoje, né, nós não vamos ter a interação pelo chat, as outras vezes nós vamos colocar o chat como a gente tem feito normal, mas hoje não vai ter interação, só para que você saiba aí que às vezes você vai colocar alguma coisa escrita aí e não vai ter o chat, vai estar desativado somente hoje, tá bom? Então Deus abençoe vocês. Eu queria aproveitar para fazer uma oração inicial, para a gente orar como a gente tem feito, pelos enfermos, orar pelas pessoas, né, para que a graça de Deus venha, para que essa enfermidade retroceda. A gente tem visto aí tantas coisas sendo faladas acerca dessa enfermidade, mas nós cremos que nós servimos a um Deus que tem cuidado de nós, tem nos dado graça, tem nos protegido, e a gente tem, né, confiança de que o Senhor está no controle de todas as coisas, amém? Então eu quero aproveitar esse momento, né, agradecer a cada um de vocês, orar também pedindo para que o Senhor venha com intervenção, né? Hoje é um dia especial para nós, que é aniversário da Brenda, né, da minha filha Brenda. Eu sei que deve ter muitas outras pessoas aí também fazendo aniversário. Quem estiver fazendo aniversário também, que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus, mas em especial para minha filha, a Brenda, né, que Deus possa abençoar a vida dela grandemente, que seja cada dia mais poder de Deus sobre ela, que cresça, né, sempre apaixonada pelo Senhor, sempre com a alegria que ela carrega, né, uma grande alegria para nós. Somos gratos a Deus pela vida dela, louvamos a Deus por isso, e pedimos ao Senhor que ela continue crescendo, cheia de graça, uma mulher sábia, que vai receber os princípios e os estatutos de Deus e que vai cumprir o plano e o propósito do Senhor. Esse é o desejo do nosso coração acerca dela. É uma menina muito alegre, que tem nos dado grande alegria, grande graça foi receber ela como um presente de Deus na nossa família. Amém? Deus abençoe tua vida grandemente, filha. Amamos você muito, né? Deus abençoe sua vida grandemente. E a todos que estão fazendo aniversário também, que Deus te abençoe, que Deus derrame graça sobre a sua vida, que você experimente do melhor de Deus, que seja um ano maravilhoso sobre você, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar por cada pessoa, Senhor, que nesse momento está enfrentando essa enfermidade, ou o Senhor está nos hospitais, na recepção, na manutenção, nos laboratórios, assim como nós temos feito toda quarta-feira. Hoje não será diferente. Nós vamos orar liberando uma palavra sobre a vida de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Levanta a sua voz comigo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos declarar, Senhor, a nossa confiança no Senhor. Pai, em nome de Jesus, declaramos cura sobre a vida de cada uma das pessoas que hoje estão enfrentando essa enfermidade, Senhor. Oramos pela vida de cada um deles, pedindo ao Senhor, coloca as tuas mãos, libera a tua graça sobre a vida de cada um. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, coloca as tuas mãos, que essa enfermidade cesse, Senhor, que possamos ver as tuas mãos poderosas sendo colocadas, sendo guardando as pessoas, Senhor. Guarda, Senhor, os médicos, os enfermeiros, as pessoas que trabalham nos laboratórios, na recepção, Senhor, na manutenção. Senhor, em nome de Jesus, coloca as tuas mãos sobre eles.
Sabemos que Tu és um Deus poderoso, a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as enfermidades, Senhor, e nós declaramos que nós somos dependentes do Senhor e que nada vai, Senhor, afetar aquilo que o Senhor é para cada um de nós. Por isso que o Senhor continua dando graça, continua derramando o senhorio da Tua palavra sobre cada um de nós. Senhor, guarda as nossas vidas, Senhor, guarda a vida de cada uma das pessoas que tem nesse momento uma necessidade, Senhor, de uma enfermidade, e Pai, a Tua palavra, ela pode curar, pode transformar. Senhor, em nome de Jesus, nós liberamos agora a cura sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Pedimos ao Senhor, Pai, aqueles que estão com medo, aqueles que estão com receio, aqueles que têm, Senhor, enfrentado a angústia, a ansiedade, caia por terra também todas essas dificuldades, que todo medo seja lançado fora. A Tua palavra diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Te pedimos assim, Senhor, sobre a vida dessas pessoas. Pedimos ao Senhor, coloca as Tuas mãos, Senhor, guarda as nossas famílias, sela as nossas vidas, Senhor. Pai, lava-nos com o Teu sangue, Pai, nesse momento, para que possamos, reunidos diante da Tua presença, ser como, Pai, instrumento em Tuas mãos. Oramos, Pai, pela vida do Eliezer, que está lá em Fortaleza, Senhor, uma das pessoas que todas as quartas-feiras também temos pedido pela vida dele, tem enfrentado, Senhor, uma recuperação ali, Senhor, ele tem feito uma cirurgia na coluna e nós Te pedimos, Pai, que a recuperação seja plena, que a fisioterapia possa dar resultados e que logo ele esteja, Senhor, longe dessa enfermidade. Eu oro, Senhor, pedindo ao Senhor graça, em nome de Jesus, sobre cada vida, sobre cada pessoa, Senhor, sobre cada familiar, sobre cada amigo nosso, Senhor, sobre cada pessoa que nós sabemos que nesse momento necessita de uma palavra de cura. Nós liberamos essa palavra de cura agora, declarando que Tu és o Senhor de todas as coisas. Nós confiamos em Ti, Senhor, e nada vai mudar aquilo que o Senhor é para nós. Nesse momento nós cremos na Tua palavra, Senhor, e declaramos: Espírito Santo de Deus, conduz cada um de nós aqui debaixo de paz, Senhor, que possamos viver todas as Tuas promessas, Senhor. Assim cremos, assim declaramos e assim profetizamos no nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, é muito bom poder estar reunido com vocês mais uma vez. Eu quero aproveitar esse momento para compartilhar a palavra do Senhor. E hoje eu separei a palavra do Senhor para nós compartilharmos, uma palavra breve e que eu tenho certeza que vai trazer edificação para as nossas vidas, porque é um tema importantíssimo para nós, como cristãos, como homens de Deus, como mulheres de Deus. Nós queremos aprender mais acerca daquilo que é a vontade do Senhor. Eu coloquei como tema dessa mensagem devocional, né? Algo que para nós é de suma importância, e eu quero compartilhar com você acerca do devocional. O que significa esse devocional? Né? Nós sabemos o quanto é importante manter uma relação diária com o Senhor, todos os dias, entendendo que o Senhor é o nosso condutor de todas as coisas, Ele é aquele que nos direciona acerca da palavra, Ele é aquele que nos conduz todos os dias, e o devocional ele nos ajuda, e eu quero compartilhar sobre esse fundamento, que é para nós importantíssimo também, né? Algo que deve ser feito de maneira sistemática, de maneira que nós precisamos priorizar essa questão. E eu quero te encorajar essa noite. Isso é uma palavra de encorajamento, uma palavra que traz para você esse princípio, que mostra para você a importância de nós nos mantermos diariamente buscando a palavra de Deus, buscando o senhorio de Cristo Jesus, buscando entender que Ele é o nosso Senhor, que a presença dEle é tão importante para nós quanto, né, o ar que nós respiramos. Então, saiba que isso é algo que nós não podemos negociar. Todos os dias nós devemos fazer isso. Todos os dias nós devemos buscar a palavra de Deus. Todos os dias nós devemos nos dedicarmos à palavra do Senhor, entendendo que essa palavra é a que muda tudo. Essa é a palavra que muda o cenário, né? Se a gente for olhar o que significa isso, como isso é feito, às vezes você pode dizer: pastor, eu já faço isso. Pastor, eu não tenho a prática de fazer isso. Já ouvi falar sobre isso, mas nunca fiz, nunca tentei fazer isso. Então, quem sabe, se você já faz, isso é um encorajamento para que você continue fazendo. Se você não faz, é um encorajamento, é uma sugestão para que você implante isso na tua vida, para que você implante isso na tua agenda, porque é de fato algo de suma importância. Assim como nós precisamos entender
que o Senhor tem isso como uma prioridade. Ele quer falar conosco todos os dias. Ele quer se relacionar conosco todos os dias, através do Espírito Santo de Deus, através da Bíblia, através da palavra. Nós devemos buscar e conhecer. Nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. É isso que diz a palavra de Deus. Então, eu quero te encorajar a fazer isso hoje, a buscar muito mais de maneira focada. Nós temos falado de foco, nós temos falado de essa intimidade da presença de Deus, nós temos falado sobre perseverança, sobre esperança, sobre combater o bom combate, e hoje eu quero falar sobre mais essa ferramenta, que é o devocional. O devocional, para nós, ele vem como algo que nós precisamos entender aonde ele se encaixa no nosso dia a dia. E tem que ser uma coisa que nós devemos fazer com muita singeleza de coração, com uma dedicação, porque todas essas coisas vão nos levar a experimentar o melhor de Deus. Então, se a gente aprende mais o Senhor, quanto mais eu conheço, quanto mais eu busco, mais eu estou convicto, mais eu tenho sido alimentado, mais isso tem sido para mim um fundamento, e isso é para nós algo que vai mudar a nossa vida. Então, a palavra devocional, ela tem um significado de apego sincero, fervoroso a Deus, ou aos seus santos, momentos de práticas privadas exercitadas regularmente. Ou seja, o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que fazer o devocional como algo que eu coloquei como um princípio para a minha vida. Eu tenho que estabelecer não como um peso, mas como algo gratificante, um momento que eu vou separar para o Senhor. O devocional ele é algo que significa isso, é um apego sincero, fervoroso a Deus, aos santos, um momento onde eu me coloco diante do Senhor e eu separo esse tempo, eu separo esse momento para poder experimentar o melhor de Deus. É isso que eu preciso, é isso que nós devemos fazer nesses dias. Então, eu quero te encorajar a experimentar disso. E aí, fazendo um estudo acerca disso, eu me deparei com uma história que eu queria compartilhar com você. Uma criança uma vez perguntou a um adulto: por que você precisa ir aos cultos todas as semanas e durante todos os anos que as pessoas passam ouvindo as pregações, certamente elas não lembram nem de um quarto das palavras ditas? Ele fez esse questionamento para o adulto ali, perguntando por que a gente tem que ir no culto, por que a gente tem que se preocupar em estar ali, em buscar, em ficar ouvindo as palavras, se muitas vezes a gente não consegue gravar, muitas vezes a gente não consegue absorver nem um quarto daquilo que é falado, daquilo que é colocado. E esse adulto olhou para aquela criança com todo o amor e respondeu: meu filho, durante todos os anos da sua vida, você se lembra de tudo que você comeu, do que você almoçou, do que você jantou? E a criança respondeu: não. E o adulto então disse: então, mesmo não lembrando de tudo que você já comeu, de tudo que você se alimentou, foram essenciais esses alimentos para a sua vida. E naquele momento permitiram que você chegasse até aqui e bem. Da mesma forma que as pregações, da mesma forma que você pode até não lembrar delas todas na íntegra, mas foram essenciais para aquele momento das nossas vidas. Essenciais para você chegar até aqui. Então, assim como o alimento diário, como uma pessoa pode chegar até a óbito se ela não se alimentar, de fato, assim também no espiritual funciona da mesma maneira. Se muitas vezes a gente não se preocupar, se a gente não se alimentar, se a gente não colocar diante de Deus as nossas vidas, se a gente não buscar essa palavra, que é o nosso alimento espiritual, se a gente não se alimentar da palavra, nós podemos até morrer espiritualmente. Então, olha como isso é importante. O fato da gente se alimentar da palavra de Deus, isso nos leva a entender que aquilo que nós estamos comendo, por mais que você não se lembre do que você comeu, por mais que você não se lembre, aquilo foi essencial para a sua sobrevivência. E, de fato, assim é com a palavra de Deus. A palavra de Deus também é algo essencial para as nossas vidas. Nós temos que entender e corresponder com isso para que a gente fique forte espiritualmente, para que a gente seja fortalecido no Senhor e que aquilo que nós temos recebido, aquela palavra, ela seja o nutriente necessário para nos manter de pé, para nos fazer chegar até o lugar onde nós estamos hoje.
E de fato é isso mesmo, são tantas as sementes que nós temos recebido, que a gente tem se alimentado, o quanto a gente tem sido abençoado por Deus ao longo de todos esses anos, seja na célula, seja num curso, seja num discipulado, seja no grupo da tua célula, ali aplicando o devocional que nós vamos falar hoje, né? Aplicando o devocional de que forma? Muitas vezes de forma individual, e de outra maneira, você pode aplicá-lo também de forma em grupo, que é no momento ali que você está na tua célula. Às vezes uma palavra que você libera na tua célula, ali, uma palavra compartilhada na tua célula, né, que você leu, que Deus falou contigo, talvez pode tocar a vida de todas aquelas pessoas, né, ou até de parte daquelas pessoas ali. Vem como revelação, vem como entendimento, vem como graça, e tudo isso faz a diferença na minha vida e na sua. Então, o que é que nós precisamos entender nesses dias? Precisamos entender que, de fato, é isso que muda, é isso que faz a diferença, é o quanto nós nos dedicamos, é o quanto nós estamos dispostos a colocar a nossa vida diante do Senhor para que Ele faça diferente, para que Ele mude diferente, para que Ele faça algo diferente em nós. É isso que a gente tem buscado a transformação, a gente tem buscado a revelação, é num culto online como esse, como nós estamos participando, é num culto presencial na nossa igreja, na nossa célula, seja ela online ou presencial, ou seja, em todo momento onde nós estamos buscando acerca disso, o Espírito Santo de Deus nos fala, o Espírito Santo de Deus nos mostra isso e faz toda a diferença na nossa vida. Então, queridos, eu quero te encorajar, através dessa palavra, buscar. E, de fato, é uma coisa a se pensar, né? Porque nem sempre a gente consegue. A nossa vida é tão cheia de tantas coisas, a nossa agenda é tão cheia de tantas coisas, e é interessante como a gente consegue encaixar no meio da nossa agenda, no meio do nosso dia a dia, coisas que acontecem, por exemplo, e que não são esperadas, coisas que aparecem no meio do nosso dia. Então a gente liga e a gente tenta colocar, a gente se encaixa, fala, olha, não consigo agora pela manhã, mas à tarde eu consigo, se não consigo à tarde eu consigo à noite. A gente sempre dá um jeito, a gente sempre consegue atender uma outra pessoa, a gente consegue sempre encaixar os assuntos que a gente tem dessa terra, desta vida aqui em que nós estamos, para resolver. Mas é importantíssimo também entender que essa precisa ser uma agenda. A palavra de Deus precisa ser uma agenda. O Senhor tem que ser uma agenda na nossa vida. E nós temos que colocar Ele como prioridade, porque através da palavra de Deus é que o meu dia é determinado. Muitas vezes num devocional, muitas vezes alguns gostam de fazer pela manhã, outros gostam de fazer antes de dormir. Não importa o momento que você faça, mas eu te encorajo a fazer. É importante que você faça. Não importa o horário, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, né? Mas que você precisa fazer, você precisa. Então eu venho aqui hoje para te encorajar a fazer isso, né? Tem uma frase que eu separei para nós, de John Wesley, que ele diz assim: nunca deixe passar um só dia sem separar pelo menos 1 hora para o seu devocional. Olha só. Então veja, John Wesley foi alguém de muita influência, nós sabemos que ele fez muitas coisas acerca do Evangelho, aprendeu, foi um homem de Deus, um homem que fez e alcançou multidões. Então, às vezes a gente tem o desejo de alcançar multidões também, mas qual que é a diferença? Né? É que John Wesley aplicou na vida dele algumas coisas, algumas ferramentas foram colocadas como prioridade. Ele entendeu o que era a prioridade, e por causa dele ter entendido, por causa da prioridade dele ser o Senhor, então ele viveu coisas extraordinárias. Qual é o diferencial então? Eu preciso colocar o Senhor como prioridade. Se Ele é prioridade na minha vida, então tudo que eu vou viver está com fundamentos estabelecidos acima daquilo que eu tenho escolhido nesses dias. Então o que é que você tem escolhido fazer? O que é que você tem escolhido colocar? E eu entendo que essa é a vontade de Deus. Então, eu tenho que buscar fazer isso de maneira que o Senhor seja a prioridade da minha vida. E muitas vezes a gente fala... John Wesley falava de 1 hora. Mas eu vou ser sincero para você, né? Eu conheço muito bem como as coisas funcionam, né? Tanto comigo quanto com algumas pessoas que eu já tive a oportunidade de conversar. Quando você vai para uma oração, 1 hora de oração, aí você fala, não, 1 hora só é simples, é fácil. E você começa a orar, passa 5 minutos, você fala, acho que já orei 1 hora. E às vezes passou apenas 5 minutos. Sabe o que é isso? Isso é relacionamento. Mas
Meu irmão, não importa a quantidade, o que importa é que seja gradativo. Talvez você precise começar com 5 minutos e depois você passa para 10, que passa para 20, que passa para 40, que passa para 60 e daqui a pouco você está ficando um bom tempo na presença do Senhor. Mas o que é importante? Que isso seja sistemático, porque tudo que a gente faz de maneira repetida, isso vira uma cultura. Isso já é uma coisa que nós temos aprendido nesses dias. Então, nós temos que começar. Não importa quanto tempo, não importa quando, mas eu preciso entender. Talvez um versículo é necessário que você leia e que você medite nele, que você pergunte ao Espírito Santo para que traga a você a revelação do que aquele versículo pode trazer de princípios à sua vida, para a sua família. E muitas vezes o Senhor nos dá a porção que nós necessitamos de maneira diária. Então eu preciso ler e buscar a conhecer a palavra de Deus. Se nós amamos ao Senhor, então o que é que nós temos que fazer? Priorizar a quem nós amamos, priorizar a quem nós queremos ser servos, priorizar a quem nós dizemos que é nosso Senhor. Então é isso que uma das coisas que precisam ficar muito claras para nós é que essa realidade de ter um diário, de ter um relacionamento diário, de ter um devocional com o Senhor todos os dias, que é o momento onde eu separo o tempo, onde eu paro, onde eu não estou fazendo outra coisa, onde eu estou fazendo aquilo que que eu programei para o Senhor. Eu estou dedicando tempo para Ele, para ouvir o Espírito Santo, para ler a palavra de Deus, para compartilhar a palavra de Deus, para ouvir um louvor. Então, assim, são coisas que nós precisamos fazer todos os dias, né? Não só no culto online, não só no culto presencial, não só na célula. Tem gente que deixa para abrir a Bíblia só lá no culto, né, presencial, ou só no momento do culto online, ou só na sua célula. Não, é muito mais do que isso. É uma vida com o Senhor, é o dia a dia com Ele, é uma intimidade diária. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, declara o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Isso está escrito em João 17,3, né? E como conhecer o Pai sem ter tempo com Ele? Então a gente precisa ter tempo, é necessário, relacionamento é necessário que você invista tempo. Todo relacionamento é necessário que você invista tempo. Então eu quero te falar uma coisa, nós já falamos sobre o tempo de Deus também, é um tempo kairos, é um tempo do Senhor que precisa acontecer na nossa vida. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que investir tempo nesse relacionamento, porque é através desse relacionamento que nós vamos mudar as estruturas. É isso que muitas vezes algumas coisas dentro de nós serão convencidas pelo próprio Espírito Santo, coisas que eu e você precisamos mudar, que no momento de uma oração, no momento de um devocional, você vai entender, não pela boca de alguém, mas pela boca do próprio Espírito Santo. Ele vai te convencer, e de fato é isso que precisa acontecer mesmo. O Espírito Santo é quem convence, né? Do pecado, do juízo. Então é isso que nós precisamos entender, que é Ele quem nos direciona. Obviamente que Ele, o Espírito Santo de Deus, Ele está com a gente a cada segundo da nossa vida. Contudo, é necessário parar e ter um tempo diário com Ele, a sós. Ou seja, só para Ele, dedicado para Ele. Ou seja, isso é um devocional. Isso é um momento onde eu me coloco diante do Senhor e digo para Ele: Senhor, eu parei tudo aqui, porque agora eu quero ouvir a Tua voz, porque eu preciso entender o que o Senhor quer para mim nesse dia. Eu preciso entender qual é a Tua vontade para a minha vida. Eu preciso entender, e de fato é aí que as coisas começam a mudar. Porque no momento que eu me dedico para Deus a sós, em oração, em leitura da palavra e ao devocional que nós estamos falando, esse devocional diário, ele acaba acontecendo o seguinte: ele vira para nós um relacionamento de intimidade, onde nós recebemos respostas de Deus, onde você é claramente convencido de que tem coisas que eu e você não vamos vencer na força do nosso braço. E é nesse momento que Deus nos ensina, é nesse momento que somos fortalecidos no Senhor, é nesse momento que a nossa vida ela toma outro rumo, porque daí em diante eu começo a entender que mesmo quando eu quero, e muitas vezes a gente quer fazer algumas coisas, muitas vezes a nossa vontade pede para a gente: não faz isso, vai por esse caminho. Mas no devocional você vai lá e o Espírito Santo te mostra que aquilo que você queria, aquilo que é o desejo do teu coração, deve ser renunciado. Talvez ele vai te convencer de que você não está tão corretamente do jeito que você achava que você estaria, e você tem que pedir perdão, e você tem que muitas vezes renunciar às suas vontades.
tomar a sua cruz e seguir Jesus. Esse é o padrão de Deus, esse é o padrão da palavra, e é nisso que nós devemos confiar. Então, contudo, quem ganha, né, ao parar para estar com ele a sós? Sou eu? É você? É claro que somos nós. Quem ganha quando a gente para tudo, somos nós que somos abençoados. Somos nós que vamos viver o melhor de Deus por causa de uma decisão, por causa de uma escolha que tem que ser nossa. Inclusive, se você buscar também no nosso canal, você vai ver que nós falamos sobre escolhas também. Falamos sobre a vontade de Deus. Tudo isso está conectado, né? E eu cheguei a essa conclusão de falar sobre esse assunto hoje, porque para mim isso é algo importante. É algo que a gente precisa estabelecer. E eu não quero nem te perguntar, né? Isso, eu quero que você coloque diante de Deus, tenha consciência, né? Olhe para a tua vida, olhe para aquilo que você tem feito nesses dias, suas escolhas. Porque agora, se fosse lá no culto presencial, talvez eu perguntaria assim, ó, quantos aqui estão dispostos, fazem o seu devocional diário? Aí você levantaria a sua mão, né? Por irmão do lado não ver, falar, não, sou o pastor aqui, ó, estou aqui, eu faço o meu devocional. Mas de fato, será que a gente faz mesmo? Será que isso é uma realidade na nossa vida? Será que a gente tem levado a sério essa verdade de implantar isso no nosso coração, na nossa vida? Isso tem que ser um padrão. Um padrão não porque eu estou pedindo, mas porque o Senhor necessita disso. Porque você necessita disso. Estar na presença de Deus é algo que tem que causar em nós um desejo, uma vontade, um anseio muito grande. Para quem serve ao Senhor com alegria, com paz, para quem entende o relacionamento com Deus, sabe o quanto isso é importante para a nossa vida. E é neste tempo devocional que nós somos alimentados e recebemos que precisamos para nos tornar íntimos dele, né? E viver até, né? Até que nos encontremos carregados, ou seja, eu não posso viver, né, vazio. E eu tenho que ter esse relacionamento com ele, porque é aí que eu recarrego a minha bateria, né? Impressionante como a gente não permite que o nosso celular fique sem bateria. Ele está sem bateria, você vai lá, coloca ele lá, porque você não quer que ele desligue em nenhum momento. Então a nossa conexão com Deus precisa ser da mesma maneira. Eu não posso desligar, você não pode desligar. Porque nós estamos numa guerra, querido. Nós estamos no meio de uma guerra. O inimigo, ele está o tempo todo ali esperando uma oportunidade para tentar convencer a gente do que a gente escolheu não é o correto. Então, o que a gente precisa fazer? Eu preciso me manter conectado, eu preciso me manter totalmente conectado, tenho que estar autenticado na rede celestial e eu tenho que estar com o Senhor o tempo todo. Isso vai me trazer verdadeiramente uma segurança dentro de mim, isso vai me manter de pé. Isso faz toda a diferença na minha vida e na sua. Então, nesse tempo devocional que nós somos refeitos, é aí que a gente recarrega as baterias, pois ali podemos ser, então, né? Nós podemos receber da parte de Deus. É ali que a gente recebe da parte de Deus aquilo que Ele precisa que a gente entenda. É ali que a gente muda, é ali que a gente renuncia, é ali que a gente tem a revelação, o entendimento, é ali que a gente é transformado. É ali que as coisas vão começando a acontecer. E muitas vezes as mudanças, elas são assim, imperceptíveis, são pequenas às vezes. Elas começam bem pequenininha. Mas no fundo, você vai ver o quanto isso lá na frente vai fazer a diferença de uma vida, de um devocional, de uma leitura, de um conhecimento. Porque a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, que você se envolve com ela, ninguém consegue te enganar. Ali na frente você não vai ser enganado. Ali na frente você não vai ser desanimado, porque você vai entender que o ânimo, a força, a alegria, a paz que você precisa está ali no seu devocional. É ali que você é forjado segundo ao caráter de Cristo Jesus. É ali que você é transformado. É ali que você fica parecido com Ele. É ali que você ama com o amor de Deus. É ali que você perdoa com o amor de Deus. É ali que você é transformado segundo a palavra do Senhor. Amém? Então é uma orientação necessária para nós. A gente precisa disso. O tempo devocional, no secreto, que paramos tudo. Quando a gente para tudo, é o momento que nos ajuda. É o momento que a gente se sente amado. É o momento que a gente realmente recebe o amor incondicional de Deus na nossa vida. Então, alguns preferem dedicar tempo a sós de devocional logo no início, como eu falei, do dia. Outros à tarde, outros à noite, não importa qual seja o momento, mas faça isso, eu te encorajo, faça isso, seja encorajado a fazer isso, a praticar esse devocional
na sua vida, seja um padrão de hoje em diante. Eu profetizo sobre a sua vida que esse será um padrão na sua vida. De hoje em diante, você vai ter um tempo a sós com o Senhor. Ainda dá tempo. Nós temos tempo ainda hoje. Se você não fez, não separou esse tempo, você pode começar hoje. Eu declaro em nome de Jesus que você vai fazer diferente e eu creio que isso vai trazer transformação para a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, esse devocional precisa acontecer. Não importa o momento, mas precisa acontecer. Então, o que eu tenho que fazer? Dedicar tempo. Eu tenho que ter isso na minha agenda diária. Ou seja, não pode ser uma coisa que eu faço num dia, no outro eu não faço, no outro... Não, tem que ser todos os dias. Tem que ser de maneira categórica ali, tem que ser diário. Todos os dias eu preciso separar um tempo para o Senhor. É importante, né? Você almoça todo dia? Sim ou não? Almoça, não almoça? Janta todo dia? Alguns jantam, outros não. Mas você come alguma coisa que te mantém de pé, que te mantém fortalecido. Então, assim deve ser também a palavra do Senhor. Você deve todos os dias se alimentar da palavra de Deus. É isso que eu te encorajo a fazer. É isso que eu vim dizer para você hoje, nesse culto. Amém? Então, assim como o nosso físico necessita de um alimento natural, o nosso espírito necessita de um alimento espiritual, que é a palavra de Deus, que é importante para toda a nossa vida. Não é para um tempo determinado, é para o resto dos nossos dias. Isso é uma palavra para todo o tempo. Isso pode ser feito como? Individual e pode ser feito também em grupo. Você pode ter um devocional, você e o Senhor ali, aquele momento, e você pode também ter um devocional em grupo. E eu te encorajo a fazer isso. O grupo da célula é uma grande ferramenta para você fazer isso. É uma grande ferramenta onde ali a gente compartilha. Eu participo de alguns grupos e eu sei, né, que tem células já fazendo isso e tem sido uma grande bênção, porque os irmãos compartilham, eles leem uma parte da Bíblia e lá eles compartilham o que Deus falou com eles, eles ali trocam as experiências do que Deus falou no seu devocional. Às vezes o irmão manda um texto para você e às vezes o texto nem é pequeno, é um texto grande. Eu sei que a nossa geração não gosta de ler, tem uma dificuldade de ler, mas muitas vezes um texto muito grande ele pode trazer uma edificação e ele é carregado de fundamentos. Então leia assim, aproveita a oportunidade, separa um tempo para você ler, né? Eu acho que isso é o que vai nos ajudar, né, a fortalecer o nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito. Por quê? Porque é quando nós estamos dedicados ao Senhor, quando o nosso tempo está totalmente dedicado ao Senhor. Isso faz toda a diferença. Queridos, esse é o tempo que nós precisamos colocar cada vez mais a nossa vida alinhada, com a vontade de Deus sendo instituída, cada vez mais dentro de um padrão onde o Senhor é o que vai controlar todas as coisas. Que diminua eu e que cresça o Senhor em mim. Isso precisa ser claro para nós, né? Ou seja, devocional em grupo também é muito importante. Devocional em grupo funciona muitas vezes assim, ó, onde a gente reparte a palavra, né, como eu disse aqui, onde a gente faz oração um pelo outro, onde a gente profetiza, e eu sei que Deus vai falar coisas com muitos aqui em nome de Jesus, de hoje em diante. Você vai estar orando no seu devocional e Deus vai falar com você, olha, essa palavra aqui é para o seu irmão ali do lado, é para aquela pessoa do outro lado, e às vezes ela vai estar lá no tempo devocional dela, quietinha, ela não falou com ninguém, e Deus vai falar, ó, vai lá e diga para ela sim, e você vai ser profeta, profetiza nesse tempo, nessa geração. Eu declaro isso sobre a tua vida, eu creio que você vai ser assim, em nome de Jesus. O que é isso? Pastor, como que isso funciona? Isso é uma igreja ativada. Isso é avivamento também. Muitas vezes a gente fala muito sobre avivamento. O que é avivamento? Avivamento é alguém que está conhecendo a palavra, alguém que conhece a palavra, alguém que vive a palavra. Alguém que vive a palavra é alguém avivado. Né? Você quer avivamento? Seja avivado na palavra, seja avivado com o Senhor, tenha experiências com Ele. Alguém que tem experiência com o Senhor está sempre feliz, está sempre alegre, está sempre disposto. Então oração vai trazer base para muita coisa na nossa vida. Isso é um padrão, isso precisa ser estabelecido. E se não tem sido um padrão, precisa ser. Eu profetizo sobre a nossa vida que nós vamos ter isso em nome de Jesus. Momentos específicos de intimidade com o Senhor. Amém? Isso é importante. Então, é o momento onde a gente está ali no grupo e está sendo edificado.
E às vezes é um louvor que alguém manda, uma pessoa está ouvindo o louvor e Deus fala com ela, fala, olha, estava ouvindo esse louvor e Deus falou comigo acerca desse louvor aqui, Deus falou isso. E o outro estava lá, dobrado do joelho no chão, lá, orando a Deus aquilo, e era exatamente o que ele precisava, era a confirmação que ele precisava, e Deus vai lá e fala através da sua vida, e muitas vezes você não vai nem saber. Muitas vezes você está sendo usado como ferramenta e você nem sabe. Deus te usa e você nem sabe. Por quê? Porque é simplesmente assim que funciona. O Senhor está no controle e eu preciso apenas permitir que eu seja uma ferramenta nas mãos dele. Que o Senhor me use, que o Senhor toque, que o Senhor fale, que o Senhor mostre através da minha vida e que eu esteja disponível para isso. Então isso faz toda a diferença. Então até aqui eu compartilhei com vocês acerca do devocional. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida para você do que é o devocional, seja ele individual ou seja ele também em grupo. Agora eu quero dar para você algumas bases bíblicas acerca disso, mostrando para você o quanto isso é importante. E é claro que eu não estou esgotando o assunto aqui. Eu estou trazendo alguns versículos, algumas bases, mas existem muitas outras na palavra que você também pode descobrir, que você pode ter revelação, e isso faz toda a diferença. Amém? Então vamos lá. A primeira que eu quero compartilhar é o que está escrito em 2 Coríntios 4,16, que diz assim: por causa disso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo o homem interior é renovado dia a dia. Significa o quê? Que o Senhor espera de nós um relacionamento dia a dia. O homem exterior, que está aqui preocupado com as coisas, né, do dia a dia nosso, muitas vezes ele está cheio de tantas coisas naturais. Mas existe dentro de nós um homem interior também, que precisa ser renovado, que precisa receber o alimento, que precisa ser conduzido debaixo da palavra. E é isso que faz a diferença na minha vida e na sua. Então eu preciso ser renovado. O homem interior que habita em nós tem que ser renovado. E ele é renovado como? Através da palavra, através do nosso relacionamento. De onde que vem isso, Lê? Isso vem desde Gênesis. Isso vem desde Gênesis do capítulo 3, verso 8, diz assim: e eles ouviram a voz do Senhor, Deus, andando pelo jardim ao frescor do dia. E Adão e a sua mulher se esconderam na presença do Senhor entre as árvores do jardim. Ou seja, desde Gênesis o Senhor já vinha. E o Senhor falava com Adão e com Eva todos os dias. A Bíblia diz que na viração do dia ele chegava ali e ele queria se relacionar com eles. Ele queria conversar com os dois. Ele queria saber, né, o que estava acontecendo. E eles contavam para ele. É maravilhoso quando você tem um relacionamento com o Senhor todos os dias. Eu te encorajo, faça isso, conte para ele, né? É ali nesse relacionamento que você vai poder mostrar quem você é de verdade para ele. Não tenha medo, não precisa chegar diante do Senhor e falar: ó, Senhor soberano, que está nos céus, está no terceiro céus. Não, chega lá e fala assim: Senhor, eu sou isso daqui, ó. Às vezes eu estou com dificuldade de orar. Senhor, ó, tem dia que eu não tenho nem vontade de orar. Tem dia, Senhor, que eu estou aqui tão desanimado. Senhor, me fortalece. Espírito Santo, me ajuda. É nesse momento o seu devocional que você vai falar quem você é na sua simplicidade. E ele vem e ele te mostra quem ele é também. E aí você é maravilhado com o que ele é para nós, com o que ele representa para nós. E a presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Amém? Mateus 6, nós vamos ler também os versículos aqui, que fala sobre o Pai Nosso. O 9, o 10 e o 11, que diz assim, Mateus 6, ele diz assim: orai, pois, da seguinte maneira: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, ele está dizendo que tem um pão para nós todos os dias, tem um alimento para nós todos os dias. O Senhor Jesus nos ensinou essa oração e essa fala para nós do quanto é importante manter esse relacionamento dia a dia, recebendo o pão, recebendo o alimento, recebendo o sustento, recebendo aquilo que nós necessitamos para sobreviver. E a palavra de Deus é esse alimento que faz a gente sobreviver, que faz a gente ser fortalecido no Senhor. Então, dia a dia, é isso. Mas e lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo 16:4, fala daquele momento do pão, do maná. Ou seja, o maná também caía como? Era um dia sim, um dia não?
Era todos os dias. Então o Senhor disse a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sair a colher a porção de cada dia, para que eu possa prover ainda na minha lei ou não. Então assim, olha isso. Então todo o tempo o Senhor fez, e tudo que Ele faz, Ele dá para nós uma porção diária. Eu quero te encorajar, dizendo para você que todos os dias tem uma porção diária para mim, tem uma porção diária para você, tem uma porção diária para a tua família, tem uma porção diária para os teus filhos. Todo dia tem provisão para nós, todo dia tem ensinamento, todo dia tem fundamento, todo dia tem base para nós vivermos as promessas de Deus. Amém? Então é isso que nós precisamos desejar todos os dias. Lá em Lamentações 3, do 22 e 23, diz assim: e é pelas misericórdias do Senhor que nós não somos consumidos, porque a sua compaixão não falha. E ainda ele diz assim, verso 23, elas se renovam a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Ou seja, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Querido, todos os dias, quando nós abrimos os nossos olhos para um novo dia, ou seja, tem uma nova esperança, tem um novo amanhã, tem uma nova semente, tem um novo de Deus para nós. É isso que o Senhor quer derramar sobre mim e sobre você. Então, ou seja, o que nós precisamos então? Separar tempo para ficar com o Senhor. Parar tempo para ter relacionamento com Ele. Tempo de intimidade, tempo de qualidade. Por quê? Essa é uma expectativa de Deus. Ele tem uma expectativa de ter esse relacionamento com você todos os dias. O Senhor tem saudade de nós. O Senhor tem saudade de você. Amém? Salmos 25:14 diz assim: o segredo, ou seja, ou a intimidade do Senhor está com aqueles que o temem, também ele lhes mostrará o pacto, ou seja, os segredos do Senhor, a intimidade dele, ele vai revelar para quem? Para aqueles que o buscam. Para aqueles que o buscam como? De todo o seu coração, que o buscam com singeleza, com humildade, todos os dias. Não abram mão disso, não abram mão desse relacionamento que é fundamental para as nossas vidas. O Senhor está no controle de tudo. E é importantíssimo a gente colocar isso como prioridade da nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 4:4, Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha isso. Então, assim, isso é um alimento para nós. Isso é um alimento para nós todos os dias. É isso que nós precisamos. Então, eu quero te dizer uma coisa. Esse alimento para nós é fundamental. Esse alimento para nós muda todo o cenário. Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, de toda a semente, de todo o alimento que procede da boca de Deus. É isso que nos sustenta. E o Pai sempre dá a nós o alimento que nós precisamos. Amém? Olha que interessante, eu achei também um outro texto que está lá em Deuteronômio 17, versos 18 ao 20, diz assim: e acontecerá que quando ele se assentar no trono, no seu reino, ele terá que fazer o quê? Escreverá para si uma cópia desta lei, de um livro que está diante dos sacerdotes, dos levitas. Verso 19 diz assim: e ficará com ele, e ele lerá todos os dias da sua vida. Olha o que o Senhor está pedindo. Ele falava assim, quando um rei se sentar no trono de Israel, sabe o que vai acontecer? Ele precisa entender uma coisa. Quando ele se sentar no trono, quando alguém se sentar no trono, e aí eu vejo isso como uma orientação para nós. Porque todas as vezes que eu for colocado em uma posição pelo Senhor, uma posição de influência, uma posição de ensinar, de discipular, de fazer qualquer coisa, quando o Senhor me permitir ajudar através daquilo que eu aprendi a outras pessoas, que eu entenda que eu tenho que ter esse procedimento. Ler todos os dias da minha vida, né? Um rei, naquele momento, o rei que se sentasse no trono, ele precisaria ter o quê? Ele precisaria ter uma orientação, que era estar com a lei de Deus, uma cópia da lei de Deus, todos os dias. Ele deveria ler essa cópia todos os dias. Verso 19 fala assim: para que lerá todos os dias, para que possa aprender, temer o Senhor, né, o seu Deus, e guardar todas as tuas palavras, guardar as palavras desta lei e desse estatuto para fazê-los. Verso 20 diz: para que o seu coração não se exalte acima do seu irmão, para que
ele não se desvie dos mandamentos, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que prolongue os seus dias e o seu reino e seus filhos no meio de Israel. Ou seja, olha a orientação de Deus. Ou seja, a primeira coisa que alguém, quando entrasse numa posição de liderança, ou seja, de uma posição de influência, deveria ter a lei, deveria temer o Senhor, deveria ler todos os dias, para que o coração dele não se exaltasse acima dos outros, mas que se ele quisesse ter o reinado dele prolongado, ele devia submeter ao Senhor, ele devia temer ao Senhor, ele devia confiar no Senhor. Não é diferente nos nossos dias. Você quer liderar a tua casa? Então lidera nesse padrão. Lidera no padrão da palavra de Deus. Lidera fazendo a vontade. Sirva a tua esposa, sirva o teu marido, sirva os teus filhos, sirva na igreja, sirva a tua célula, sirva a tua supervisão, tua rede. Faça da melhor maneira possível, porque essa é a vontade de Deus para nós. Examine isso, as escrituras, e se dobre, se renda ao senhorio de Cristo Jesus. 1 Pedro 2,2 diz: como bebês recém-nascidos, desejai o leite genuíno da palavra, a fim de que assim podeis crescer. Ou seja, assim que nós vamos receber. Então não importa qual o momento que você se encontre no Evangelho, mas receba o leite, genuíno, que te faz crescer. E aos pouquinhos você vai passando para outras coisas, vai experimentando de outras coisas, até que você possa comer um alimento sólido. Mas é necessário que o início de tudo você receba esse leite, que é o sustento, que é também uma maneira de te sustentar e te manter de pé. Amém? Então é isso que você precisa entender. Jeremias 29, do 11 ao 13, diz assim: porque eu bem sei os planos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Então me invocareis, ireis a mim, orareis, e eu vos escutarei. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso fala de uma entrega. Isso fala de um momento onde você separa, que você se dedica. É aí que o Senhor começa a transformar a nossa vida. É uma simples maneira, é uma simples atitude, mas que muda totalmente o curso e o rumo da nossa vida. Isso faz toda a diferença. E por fim, eu quero terminar com Colossenses 3,17, que diz assim: e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por ele. Ou seja, tudo que a gente fizer, seja obras, seja em palavras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Que essa seja, a maneira com que eu e você vamos conduzir as nossas vidas daqui para frente. Que o desejo do nosso coração passe de hoje em diante a ser, de ter um relacionamento diário com o Senhor, de ter um devocional com Ele, de ter uma maneira, uma prática de todos os dias ler a palavra, ler a Bíblia, escutar um louvor, ou então compartilhar no grupo, ou de maneira individual, seja de manhã, seja à tarde ou seja à noite. Não importa quando, como, mas importa que você faça. Importa que você seja encorajado. E eu não quero negligenciar esse ensino, eu não quero negligenciar esse fundamento. Então eu quero te dar esse encorajamento. Essa palavra de hoje é para isso. É para te encorajar a ter uma prática, a um relacionamento diário com o Senhor. Então faça isso, querido. Em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, a minha oração é para que os meus irmãos de hoje em diante, Senhor, que eles sejam fortalecidos no Senhor, que a intimidade do Senhor, Pai, possa vir sobre eles de forma abundante. Senhor, que cada um deles entenda a necessidade de ter um relacionamento contigo diário. Senhor, nós queremos experimentar isso. Senhor, não queremos negligenciar esse relacionamento. Sabemos o quanto nós necessitamos, o quanto somos, Pai, necessitados de uma orientação, de uma condução através da Tua palavra. Ensina-nos, ajuda-nos, Senhor. Pai, sustenta-nos em Tua palavra. Tu és aquilo que nós necessitamos. A Tua palavra é para nós, Senhor, aquilo que nós precisamos. Por isso, Senhor, dá-nos cada dia a porção que nós necessitamos. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos conduza e que através do Teu Espírito Santo possamos ser convencidos de que não há outro caminho, só um caminho. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida.
E através do Senhor, vamos viver todas as promessas que o Senhor tem preparada para nós. Senhor, muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Que a palavra de Deus seja para nós aquilo que nos conduz, aquilo que nos direciona. Senhor, todos os dias, traga a nós revelação, traga a nós entendimento, traga a nós graça, Pai. Nós precisamos disso. Não queremos ficar um só dia sem buscar a Tua palavra, um só dia sem ler a Tua palavra. Senhor, nos ajuda a colocar isso como prioridade. Sabemos que dentre tantas outras coisas que nós fazemos, Senhor, o Senhor é a nossa prioridade. O Senhor é aquilo que nós mais desejamos todos os dias da nossa vida. E faremos isso, Senhor, até que o Senhor volte. Não vamos abrir mão desse relacionamento. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por tudo que temos vivido nesses dias. Louvamos ao Senhor por tudo que temos experimentado, por ver as Tuas mãos sobre nós, por ver tudo se resolvendo diante da Tua vontade, por ver as Tuas palavras, Senhor, sendo prevalecentes sobre a nossa vida. Que o Senhor continue nos dando graça. Que continuamos, Pai, a nossa jornada, a nossa caminhada, exaltando e engrandecendo o Teu nome. Assim seja em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Você que tem célula amanhã, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Que sejam células abençoadas para a glória do Senhor. Que você tem célula no sábado também, que o Senhor te use tremendamente. Que você tenha experiências com o Senhor. E que você entenda também que esse seja um padrão sobre a tua vida. Que domingo possamos estar reunidos na ceia do Senhor, lá na nossa casa, crendo, louvando, engrandecendo, tendo revelações e entendimentos do que o Senhor é para nós todos os dias. Que de hoje em diante, a prática diária seja algo que vai marcar as nossas vidas. Que isso traga transformação, que isso traga revelação, entendimento e graça. Assim eu oro, assim eu te abençoo, em nome de Jesus. Até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Fica na paz. Grande abraço a todos. Gracioso, Rei de imenso amor, és um Deus incomparável, plenamente se entregou e se revelou, deu-nos graça sobre graça. Gracioso, Rei de imenso amor, és um Deus incomparável, plenamente se entregou e se revelou, deu-nos graça sobre graça. E como pode um ser tão miserável desfrutar do seu favor?